Gálatas capítulo 5, por favor, versículos 5 e versículo 6. Amém, queridos? Gálatas capítulo 5, versículos 5 e 6. Ok? Diz assim: Pois nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Déjame enseñarles algo poderoso aqui. Pois nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Qué significa eso? Por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Qué significa eso, pastor? La Bíblia nos chama a vivir por fé. Quantos sabem de isso? Amém. Então, queridos, quero que vocês guardem duas palavras, fé e amor. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que Deus nos chama a vivir por fé. A palavra mais estudada em las Escrituras é a palavra fé. Porque a fé é o próprio Cristo, Ele é o autor e consumador de nossa fé. Então, por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? A Bíblia diz, escrito aos Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento de alguma coisa que um indivíduo espera, pero que ele não lo pode ver a los ojos naturales, pero ele sabe que existe. A fé é a esperança de algo que você não vê, pero usted sabe que existe. Es el firme fundamento de las cosas que uno espera, pero que no se puede ver todavía a los ojos naturales, y no lo puede tocar, pero usted sabe que existe. Esa es fe. La Biblia dice así, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que todo aquel que busca a Dios sepa que Él existe. Todo es por fe. La Biblia dice en Efesios 2:8, dice así, que nuestra salvación es por gracia, es por fe mediante la gracia. Ou seja, somos salvos também por la fé, amém? Porque Cristo foi quem nos salvou. Ok, então, duas palavras que eu quero que você guarde esta manhã. Número 1, a palavra fé, e número 2, a palavra amor. Você vai ter que buscar revelação de ello. Como funciona a fé e como funciona o amor, amém, querido? Quizá haverá alguém aqui dizendo assim, não, pastor, isso de amor não me gusta muito, ser melancólico, assim. Não, querido, você tem que aprender a andar em amor. Amém, querido? A fé e o amor são dois sentimentos, são duas pessoas. São dois sentidos que as Escrituras dizem que nós necessitamos estar agarrados em eles. Amém? Então, é importante você entender isso, porque quizá coisas em sua vida não funcionam por você não valorizar isso. Ok? A fé e o amor. Então, observe. Por la fé aguardamos a esperança da justiça. A palavra justiça significa Deus obrando a nosso favor ou a mano de Deus actuando. Então, por la fé, a mano de Deus actúa. Estão acá? Por la fé, você aguarda, por el Espírito, a mano de Deus actuando. Se você não tem fé, Deus não vai roubar. Amém? A Bíblia diz assim, que o justo por la fé vivirá. Deus dijo assim em sua palavra, se ele retroceder, minha alma não tem prazer em ele. Amém, querido? Ok? A Bíblia diz assim, que a fé agrada a Deus, alegra a Deus. Amém, querido? Então, mientras mais fé você tenha, mais Deus vai estar feliz contigo. E a Bíblia diz que a alegria de Deus, a alegria do Senhor é tu força. Significa, mientras mais fé você ande, mais alegre Deus vai estar. E mientras mais alegre Ele vai estar, mais forte você vai estar. Porque a alegria de Deus é nossa força. Ok? Muito bem. Então, observe aí o seguinte versículo. Diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão vale algo, nem a incircuncisão, sino a fé que obra por Ele. A fé que obra. Ok, quantos aqui estão em Jesus Cristo? Quantos aqui creem que Jesus Cristo é o Hijo de Deus? Ok, então se você está em Jesus Cristo porque crê que Ele é o Hijo de Deus, não existe nenhum outro intermediador entre o homem e Deus. Não existe, amém, querido? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nadie vai ao Padre se não é por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Cristo é todo, ok? Não, pastor, me gusta, não sei, esta parede, com esta parede eu vou conectar-me com Deus. Não funciona. Só se pode conectar com Deus através de Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro intermediador, não existe outra via, nada. É Ele. Então, ¿lo tiene claro? Então, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão vale algo, nem a incircuncisão, sino a fé que obra por Ele. Então, a fé só pode obrar por el amor. Então, te conviene ter fé e te conviene amar. Pastor, eu tenho fé, pero a fé só obra quando o amor la autoriza que ella obre.
Usted tem que aprender a andar em fé e amor. Amém? Agora, observe isso. Ok, pastor. Agora, a quem amar? Você tem que, em primeiro lugar, amar a Deus. Sobre todas as coisas. Ame a Deus. Agora, como você sabe que você ama algo? Quando você ama algo ou alguém, o que você ama, toma seu tempo, toma seu dinheiro e tem seu coração. Vou repetir isso. Lo que você ama, toma seu tempo, toma seu dinheiro e toma seu coração. As mulheres dizem ao esposo assim, ó. Lo que você não invierte, seu tempo, seu dinheiro e seu coração, você não ama. Amém, querido? Pastor, como eu sei que estou amando a alguém? Tem seu tempo, seu dinheiro e seu coração. Pastor, como eu sei que eu amo minha família tem meu tempo, meu dinheiro e meu coração. Pastor, como eu sei que amo meus filhos? Tem meu tempo, meu dinheiro e meu coração. Amém, aleluia. Aí se mide o amor, ok? Não há como demonstrar amor se não é isso. Tem seu tempo, seu dinheiro e seu coração, ok? Aí se mide. Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou a Jesus. Estão cá? Aleluia. Ele invertiu seu tempo, seu recurso, que Ele só tinha o unigênito. Amém, querida? Amém. Então Ele nos ama. Então, ok, pastor, está aí tudo bem, ok, eu compreendo. Logo discernir e entender esta dinâmica, que há que amar a Deus, eu tenho que dar de meu tempo, eu tenho que dar de meu recurso, porque é uma inversão, amém? O amor se cultiva, é como uma planta. Se você não lo cultiva, o amor vai não é que vai deixar de ser, porque o amor é Deus. Pero o sentido de afecto vai menguando. Quando você não alimenta algo, você se vai descarilhando por outro caminho. Por isso você tem que fazer mantenimento em sua fé e em seu amor para com Deus. Amém? Agora, motivos para poder amar a Deus. Primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas. Que motivo você tem para... Ponga aí, por favor, Juan capítulo 13, versículo 1, por favor. É importante você entender, hermano, que o amor é uma decisão. Se você não decidir amar a sua esposa, não vai amá-la nunca, ou a seu esposo, ou a seus filhos, ou a lo que Deus te deu. Amor é uma decisão. Amém, aleluia. Amém, querido? Amor é uma decisão. Você não pode só esperar sentir para amar. O amor é uma decisão. Então, no versículo capítulo 13, diz assim, ó, observe, antes de la fiesta de la Páscoa, sabendo Jesus que su hora havia chegado para que passasse deste mundo al Padre, como havia amado los suyos que estavam em el mundo, los amou hasta el fim. Então, queridos, andar em amor é tomar uma decisão de amar a algo ou a alguém hasta el final. Esta manhã você tem que fazer um voto com Deus. Como assim, pastor, um voto? Decida amar a Deus hasta el fim, hasta el final, querido. Sabe, quando você haga algo partindo de Deus ou de Jesucristo, começaste algo com Deus para a honra e a glória de Deus, decida amar-lhe hasta el final. Se a semana não terminou, não deixes de amá-lo hasta que termine a semana. Se o dia não terminou, não deixes de amar a Deus hasta que termine o dia. Por que me está dizendo isso, pastor? Conclua ciclo. Porque quando um ciclo se termina em amor, é impossível que no seguinte ciclo você não siga amando a seu Deus. Quantos estão acá? Amém. Quando você termina um ciclo em amor a Deus, é impossível que você não inicie outro ciclo amando-lhe mais. Então, Jesucristo, Ele amou a seus discípulos hasta o final. Aleluia. E necessitamos amar a Deus hasta o final. Amar a Jesus hasta o final. Queridos, quantos conhecem aqui as histórias da Bíblia, de los discípulos, de los apóstolos? ¿Usted cree que Jesucristo tinha motivos para não amar-les? Tinha. Jesucristo tinha motivos suficientes para não amar a seus discípulos hasta o final. Podia dar aqui inúmeros exemplos, pero Ele decidiu amar a seus discípulos hasta o final. Ele decidiu, é uma decisão, o amor é uma decisão.
Entonces, decida por Dios. Amén. Decida Aleluya. por la fe que tú tienes. Así es, Señor. Decida hasta el final, querido. Vas a venir golpes, vas a venir azotes, vas a venir persecuciones, pero decida hasta el final. No, yo decido por Cristo, yo decido por Dios, yo mantengo mi fe en Él. No importa que digan las personas o lo que me presente las grandes y difíciles circunstancias, yo decido por Dios. Mantenga su amor para con el Señor. Ame hasta el final. Amén, querido. Amén. Decida amar a su Señor. Pastor, yo no tengo motivo, sim que tiene. Quizá el orgullo y el ego no te deja ver, pero usted tiene motivo para amar a Dios. Muchos motivos para amarle a Él. Y sabe, hermano, uno de los motivos más poderosos para amarmos a Cristo es que Él nos amó primero. Aleluya. Hermano, Jesucristo nos amó primero. Uno de los ejemplos, busca ahí Lucas 5. Lucas 5. Um exemplo que Jesucristo sempre nos ama primeiro. Pastor, eu não tenho nada, Deus não hizo nada para mim. Já, sim, vai aprender agora, sim, que você tem motivo para amar-lhe. Porque Ele te amou primeiro. Lucas 5, versículo 12, por favor, ponga aí. Sucedeu que estando Ele, ou seja, Jesus, em uma de las ciudades, se apresentou um homem lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se prostrou com el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ponga atenção aqui, por favor, queridos. Jesucristo entra em uma aldeia e havia um homem, ele não tinha lepra, a Bíblia diz. A Bíblia diz assim que ele estava lleno de lepra. Havia lepras que davam uma parte do corpo e a maioria das vezes eram ocultas. Por exemplo, a Bíblia habla de um oficial, centurião, do exército de Síria, Naamán. Ele, por exemplo, ponía uma roupa e não veia sua lepra. Só sabia que Naamán tinha uma lepra, os que ele conhecia. Pero, sin embargo, este homem tinha lepra em todo o corpo, em toda a cara. A Bíblia diz assim, é claro em ressaltar. Ele estava lleno de lepra. Então, a lepra em las escrituras significa pecado. Se você não sabia, a lepra nombra pecado. A lepra significa, nas escrituras, pecado. Ok? Então, este homem, ele estava lleno de lepra. Agora, observe, quando ele vê a Jesucristo, a Bíblia diz que ele se prostra, rostro em terra, e ele disse a Jesucristo, si quieres, le rogou dizendo, Senhor, si quieres, puedes limpiar-me. Seguinte versículo. Entonces, extendiendo Jesús, o sea, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue. Ahora ponga atención, ¿por qué es que Jesucristo no le tocó después de ele haber estado limpio? ¿Por qué fue que Jesucristo primero tocó y después le limpió? Pensa aí, vai pensando aí, milésimo de segundo. Porque foi que Jesucristo primeiro tocou o leproso, e você sabia que a lepra é uma enfermidade que se passa, contagiosa. Nadie tocava um leproso, nadie se acercava a um leproso. Porque é que Jesucristo le toca, e depois que ele le toca, é que ele diz, seja limpia. Porque é que ele não limpia primeiro, para depois. Esse é o problema nosso, religiosos, muitas vezes. Primeiro queremos as pessoas sanas e limpas para depois abraçá-las. Isso no reino de los cielos está fora de ordem. Sabe, irmão? Necessitamos aprender a ordem do reino. Não, pastor, eu vou amar primeiro quando a pessoa já saiu das drogas. Quando a pessoa saiu do mundo, quando a pessoa saiu da prostituição, então eu amo. Não funciona. Isso não é o padrão de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que você estando em seus pecados e delitos, Ele te amou. A Bíblia diz. Então, a Bíblia diz que Ele primeiro Ele toca e depois Ele limpia. E eu vou falar uma coisa aqui, e isso daqui quizá vai chocar algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm dificuldade de entender a dimensão do amor de Cristo.
Nenhum pecado. Não, déjame pensar bem. Porque eu sempre estou indo muitas vezes a la cruz, hermano. Déjame cuidar aqui. A vezes duele los clavos. Déjame poner atenção aqui. O pecado em si, querido, nunca vai ser um problema para Jesucristo tocar uma pessoa. Así es, Señor. Amén. La lepra nunca vai ser um problema para Jesucristo tocar uma pessoa. La lepra nunca vai ser um problema para Jesucristo tocar uma pessoa. Agora, o que hace com que ele toque quando a pessoa sabe que ele tem o poder de transformar vidas? Aquele leproso sabia que Jesucristo tinha o poder para limpiar. Ele disse: se tu quieres, tu puedes limpiar-me. E Cristo disse: quero. Aleluya. Pero primeiro Jesucristo tocou ele. Amén. ¿Sabe por quê? Porque, hermano, el amor sana vidas. Hermano, sentir-se amado é muito bueno. Amén. Hermano, sentir-se amado é muito bueno. Isso é poderoso. Habla, Señor. Sentir-se amado, hermano, é a coisa mais linda que há. Quando nós sentimos amados por uma pessoa, é impossível que aquela pessoa não tenha nosso coração, porque hemos sentido amado por aquela pessoa. Então, Jesucristo, ele quer ganhar mais pessoas, ele quer tocar mais vidas. O que passa é que para ele tocar mais vidas, ele necessita de pessoas llenas de ele, porque ele vai tocar pessoas por meio de alguém que eres tu. E quando então você é um instrumento em las manos de Jesucristo, vidas serão transformadas. Amén. Aleluya. Vidas serão mudadas literalmente. Pastor, por que me está dizendo isso? Porque Deus quer que nós outros sejamos pessoas llenas de Cristo. Amén. Você já hecho alguma loucura assim? Pensem isso, os cristianos de aqui da casa, os cristianos aqui, os que dizem ser de Deus. Você já provaste a fazer uma loucura e esta loucura que você faz por amor a Cristo vai a provar sua integridade? Porque a vezes nós valorizamos mais nossa integridade. Ponemos por encima nossa integridade e ponemos por debaixo o amor que sentimos por Cristo. E Cristo, a vezes, ele estuvo exposto a perder sua integridade, porque ele era rabino. Ele era um mestre, não podia tocar em um leproso. E ele tocou um leproso, ou seja, ele estuvo disposto a perder sua integridade, sua reputação, por simplesmente levantar a autoestima de um leproso. Amén. Aleluya. Então, acá, queridos. Amén. Hermano, Jesucristo, quando nós pensamos quem é Jesucristo, não há como não amar-lhe. Pensa, irmão, quando eu paro para pensar quem é Jesus, não há como não se apaixonar por ele. Porque Jesucristo, ele é especialista em quebrar o dedo do acusador. E a vezes nós somos os que acusam. Aleluya. E por sermos acusadores, o mover do Espírito Santo não pode actuar. Porque está partindo de nós e não deveria ser assim. Me acordo, a Escritura diz que Jesucristo um dia estava a la orilla de la playa, aí, escrevendo na arena, tal qual, e os fariseus vêm com uma prostituta. E vêm com a prostituta, pero não vêm com o homem, vêm só com a mulher. E diz assim: Jesus, a lei diz que a mulher que é pillada no acto del adultério tem que morir a pedradas. E com a mulher aqui disse assim: e tu, Jesus, que dizes? Que opinas de esta lei? E Jesus Cristo mirando a ele disse assim: aquele que não tem pecado, seja aquele que então se lance a primeira pedrada. Aleluya. Assim é fácil, sim ou não? Pero no contexto original não é isso que diz. Isso que hemos muitas vezes aprendido assim, ó, aquele que não tem pecado, lance a primeira. Pero Cristo sabe o que ele dijo? Quem de vosotros me has traído a ella, que nunca han deseado estar com ella, ser o primeiro a lançar a pedra. Ou seja, os que estavam acusando, todos desejavam estar com aquela mulher. Por isso, nenhum de eles lançaram a pedra e se foram. Deixaram a pedra no suelo e se foram. Porque Jesucristo, ele sabe nosso coração, ele conhece nosso sentido. Então, ele é especialista em quebrar o dedo do acusador. Então, melhor é você andar em amor sempre, que você sempre vai ganhar. Por mais que você queira medir a alguém,
Você sempre vai ser medido por la misma medida que você está medindo. A pergunta é, você vai suportar a medida de Deus? Então, viva para ganhar, não mida. Decida andar em amor, querido. Amém. 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 É a única maneira de Deus obrar, Amém. de Deus actuar. A misericórdia obrando a 100%, mano, sempre. O amor de Deus obrando a 100%. Amém, queridos? Pastor, que benefício eu tenho em andar em amor? Que benefício? Ok, Jesucristo tocou aquele homem. Ele era Jesus, eu não sou ele, pero quais são os benefícios? Quando você ama, quando você decide andar em amor, principalmente considerando as coisas de Deus, querido, vai vir um nível de unção sobre ti. Aleluia. Pastor, eu não creio isso. Sim. Quando você canaliza seu amor a Deus, as coisas cambiam. Amém? Amém. O amor é algo importante, principalmente o amor correto. Amando a Deus. Pastor, como eu hago para amar? Sepa que é importante andar em amor. 1 de Coríntios, capítulo 13, ponga aí, por favor. Porque muitos pensam que o amor é só um sentimento assim de ser uma boa pessoa. Não, querido, é uma sabedoria. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Observe que o apóstolo Pablo disse aqui, isso vai muito a los espirituales. Pablo disse assim, se eu hablasse línguas humanas e angélicas, e não tenho amor, vengo a ser como um metal que resuena e símbolo, se ele não tem amor. Siga. Se tivesse profecia e entendesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, de tal maneira que trasladaste los montes, não tenho amor? Nada soy. Aleluia. Se não tenho amor, nada sou. Se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres e entregar mi corpo para ser queimado, e não tenho amor, de nada? El amor é sofrido. Oh, pastor, como eu sei que eu estou amando a Jesucristo? É fácil, vai sofrer. Pastor? Sim, el amor é sofrido. Porque por amor tu vas a sofrer injusticias. Pero você tem que manter en el amor. ¿Por qué lo hace lo que hace? Por amor al Señor. Pero eso no está bien, pero por amor al Señor. Va a sufrir injusticia, por eso es sufrido. Amén. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, sigue. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. Aleluya. El amor no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Sigue. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, se cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Sigue. Porque em partes conocemos e em partes profetizamos. Sigue. Mas quando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sigue. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era. Uma pessoa que tem dificuldade de andar em amor é porque é niño todavía. Sigue. Agora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Está hablando de Cristo. Sigue. Y ahora permanecen la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es Él. Entonces, ahí observen, querido. Estos tres representan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La fe habla de Cristo, que é o autor e consumador, ok? La esperança habla del Espírito Santo
que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e da justiça, é Ele que nos lança a esperança a uma vida eterna, ok? Donde não vai haver dolores, enfermidades e nada disso. A esperança habla do Espírito Santo e o amor habla do Padre. ¿Estão acá? Amén. Pero o mais grande de todo é o amor, ok? Vocês estão bem, irmão? Aleluya. Amén. Gloria. Necessitamos trabalhar o sentimento de amor. Amén. Sí, Señor. Necessitamos, querido, trabalhar o sentimento de amor. Ok, pastor. Qual é? Filipenses capítulo 3. Versículo 7, adelante. Pablo está dizendo algo interessante aqui. Quero que você ponga atenção nisso. Pero quantas coisas eram para mim ganâncias? Quantos aqui têm ganâncias? Pensem nisso. Amén. Quantas coisas eram para mim ganâncias? Las he estimado como pérdidas por amor de... Escute, hermano. Jesucristo te vai aprovar em este amor. Como assim, pastor? Certas coisas você vai perder por amor a Ele. Amén. Aleluya. Não só de hablar. Pastor, quando eu sei que mi amor está sendo mantenido por el Senhor, Ele está sendo ajuste em mi amor. Quando de contínuo você vai perder ganâncias. Lo que para ter as ganâncias, você vai ter que estimar como pérdida por amor. Vai haver momento que você vai servir a Deus e Ele te vai pedir para fazer algo e você tem que estar presente, por exemplo. Você tem que estar de corpo presente em tal lugar, em tal situação. Mas você tem uma invitação aí a um churrasco de barbacoa, de entrecom, picanha. E para ter muita ganância isso. Só um exemplo básico, você vai ter que renunciar a certas coisas por amor ao Senhor, por causa de um compromisso que tu tens com. Se você então renuncia a algo por Ele, significa que você le ama. Se você tem dificuldade de renunciar a algo por Ele, significa que você todavia não le ama. Aleluya. Tem que ver isso. Sigue. Por amor de Cristo. Certamente aún estimo todas as coisas como pérdida por la excelência del conhecimento de Cristo. Mi Senhor, por amor del cual lo he perdido y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor, observe, 2 vezes Pablo habla, por amor del cual, ou seja, solo podemos conhecer a Cristo quando andamos em amor. Amén. Pastor, ¿y qué es el amor? Todo sufre, todo soporta, no busca lo suyo, no se envanece. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Así es. Ok, pastor, agora vamos fazer as matemáticas bem. Pastor, que eu gano em amar a Deus? A parte de minha salvação, que já lo tenho, que eu gano? Pastor, assim, ó, vamos falar assim a lo claro, que eu gano em amar a Deus? Ok, vamos a dar nome a todo. Ponga aí Salmo 91, hija, verso 14. Pastor, que gano? Porque estamos em um mundo moderno, tudo hay que fazer cálculos, ganância. Ok, eu perco, pero que eu gano com isso? Observe, por quanto em mim ha posto su Amor. Deus está falando a Moisés, quando escreve o Salmo 91. Ele disse assim, por quanto em mim ha posto su amor, eu também lo libraré. Benefício número 1, Deus te assegura que você vai ser livre de certas trampas e esquemas do diabo. Pastor, que eu gano? Número 1, vem anotando, irmão. 1, Ele te vai livrar de certas trampas. Há coisas que só Deus te pode livrar. Ou há momentos que só Deus te pode manter com vida. Quando se acorda de Daniel na cueva de los leones? Amén. Quando Deus manda um anjo a cerrar a boca de los leones, o anjo depois habla com Daniel e diz assim, ó, Daniel, tu eres muito amado por Deus, Daniel. Pensa, irmão. O anjo, quando vai falar com Daniel, ele já entra assim, Daniel, tu eres muito amado por Deus.
Porque Daniel também amava a Deus. E quem ama a Deus, Deus lo libra. Então, número 1, Deus te vai a livrar. Número 2, Ele te vai a poner em alto. Isso habla de honra, amém? Amém. Por quanto has conocido mi nombre, sigue. Me invocará e eu lhe... Responderé. Hermano, pensa você clamando a Deus e Ele contestando. Me invocará e Ele me vai invocar e eu te vou contestar, amém? Quanto foi? 3, 4? Lo libraré e le glorificaré. 4. Pensa, irmão, le glorificaré. Pastor, Deus não glorifica homem. Pastor, Deus não glorifica homem. Quantos aqui têm filhos? Alguma vez você falou bem de seu filho? E você sabe que seu filho não é como você está dizendo à vecina, ao colega, ao primo. Isso é glorificar. Deus ele vai tratar de fazer com que as pessoas vejam como Ele te vê. Amém. Porque Deus sempre te vai a ver mais que você mesmo se vê. Os pensamentos dele são mais altos que os suyos. Amém? Amém. Lo saciaré de larga. Vida. Aí creio que foi de sexta já. Larga vida, amém, querido? Amém. Vivir muitos anos. Le mostrarei Salvação. mi salvação. Quantos aqui já se sentiram assim ameaçados e não sabem que decisão tomar? Deus te vai a mostrar a salvação. Amém. Aleluia. A maior aflição que uma pessoa passa é saber, é ter que tomar a decisão correta. Você não sabe qual. Deus ele te vai a mostrar a salvação. Há mais aí, hã? Não? Ok. Quantos estão entendendo, irmão, de los benefícios? Amém. Aleluia. Pastor, ok, eu sei que há estes benefícios, que há todo isso. O que mais eu tenho a fazer? Ponga Salmo 18, hija, verso 1. Amar a Deus, pastor. Eu pensava que Deus não requer isso de nós. Sim, irmão. Salmo 18. Observe que lindo isso. Te amo, ó Jeová. Fortaleza. Ou seja, Davi, ele está entrando em um culto e sabe quando a primeira palavra que ele disse no culto a Deus? Te amo. Quantos cultos você já entrou dizendo que ama a Deus? Quantos momentos de oração você já entrou dizendo que ama a Deus? Aleluia. Ah, pastor, Deus não hace falta Deus saber que eu le amo. A Pedro ele perguntou 3 vezes. Uma pessoa que pergunta 3 vezes a mesma coisa é porque ele está interessado em escutar de la boca da pessoa o que ele está perguntando. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todo e sabe que eu te amo. Ah, não, é que me gusta escutar isso. Aleluia. Quantas vezes você já orou dizendo, Jesus, eu te amo? Só isso. E a vezes nós não declaramos te amo, porque realmente existe uma ausência de amor para com ele aqui dentro. E esta ausência não nos deixa falar o que nós não sentimos. Aleluia. Se você tem dificuldade de orar dizendo que ama Jesus, é porque realmente você não le ama. Sua própria natureza não permite você dizer isso por si. Sua própria integridade em si não deixa. Porque há mensagem em seu subconsciente está dizendo o que não sente. Por isso nós necessitamos parar e pensar em estes princípios. Amém. Necessitamos amar a Deus, querido. Amém. Aleluia. Necessitamos ser livres de aquilo que nos impede amar a Deus. Amém. Aleluia. Já estou terminando. Amém. Sabe, irmão, em Êxodo capítulo 21, conta a história, Êxodo 21, depois te leia, que havia uma lei que um senhor tinha escravos. E então a lei era esta: o escravo trabalhava 7 anos. Perdão, ele trabalhava 6 anos ao senhor. Ele foi comprado, o escravo.
Pero en el 7º año, aquel esclavo que trabajó 6 años tenía derecho a la libertad. Entonces en el 7º año el Señor lo traía a él y decía a él, mira, hoy es el 7º año tuyo y tú estás libre para ser una persona libre. Pero en el Éxodo capítulo 21 dice la ley del esclavo, que el esclavo que amase a su Señor, si él entonces dijere así, yo amo a mi Señor y no quiero ser libre. Entonces su Señor lo agarraba a aquel esclavo, lo llevaba a la plaza pública, delante de los oficiales de la ciudad, en plaza pública. Y aquel Señor venía en la oreja de aquel siervo que dijo, yo amo a mi Señor, no quiero ser libre. Entonces su Señor lo traía en plaza pública y su Señor le hacía un corte en la oreja. Aleluya. Y salía sangre. Todo el mundo de la ciudad que viera a aquel siervo ya no era llamado más de esclavo, sino que siervo de amor, porque serviría a su Señor por amor. Y significa que aquel siervo tenía acceso a todos los pasos que el rey tenía. Cuando él entraba en un lugar, la gente sabía, ese no trabaja por recursos, ese trabaja por amor a su Señor. Aleluya. Siervo de amor. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, ¿qué habla esta ley? ¿Sabe qué habla esta ley, querido? Necesitamos servir a Dios por amor. Necesitamos hacer con que el Señor nos marque la oreja, así de manera espiritualmente hablando. Amén. Sabe, cuando hay una ley en el libro de los Levíticos, que cuando se iba a ordenar un sacerdote, ¿sabe cómo era? Cuando se iba a ordenar el sacerdote, el sumo sacerdote hacía un sacrificio, mataba unas palomas, o soltaba las palomas del sacrificio del animal que salía la sangre. Él venía con las manos aquí en el sangre del sacrificio del cordero. Y el sumo sacerdote venía al que iba a ser sacerdote. Y venía aquí en las orejas del sacerdote con el sangre. Y pasaba la sangre en la oreja del sacerdote. Y a partir de aquel día, aquel sacerdote ele era oficializado como un sacerdote oficial a Dios. Por causa de la marca de la sangre en la oreja. Entonces, Cristo, ele necesita ver que nosotros estamos marcados, querido. Estou falando isso não que você vai ter que cortar sua oreja ou algo, não. Você tem que saber que você tem uma marca. Amén. Aleluya. Que você é de Deus. Que você sirve por amor. Amém, querido. Amén. Você sirve por amor. Eu amo a mi Senhor. Não quero ser livre. Pero é direito tuyo, sim, pero e se eu amo a mi Senhor? Amén. Aleluya. Benefícios, há muitos benefícios de amar a Deus. Não busque resposta em lugares que não te vai a dar resposta. Há respostas retenidas que você anda buscando em banco ou em pessoas que só Deus te pode dar. Sabe, irmão, aqui, vou poner outra, com isso eu termino. Eu falei sobre a fé. Eu falei sobre o amor. E quero falar agora sobre a graça de Deus. ¿Sabe o que é a graça? A graça é a chave que abre a porta. Hermano, a graça é uma chave que abre a porta que está cerrada. A graça opera. E eu aprendi leyendo as escrituras que há uma maneira de que a graça de Deus seja activada em nós outros. Sim, pastor, sim. O apóstolo Pablo habla muitas vezes sobre a graça. Fulano é apóstolo, eles são apóstolos, eles estão dizendo que são apóstolos, e Pablo disse assim, eu, Coríntios, 1 Coríntios 15, eu sou mais que eles. Aí o apóstolo Pablo está dizendo em lo que é que ele era mais que os outros apóstolos. Se eles dizem ser apóstolos, eu sou muito mais que eles. Aí Pablo disse ele por quê? Ele disse, em tribulações, em persecuções, em aflições, peligro de frio, peligro de hambre, mordido por la serpente, muitas vezes apedreado, azotado, uma noite inteira passei em naufrágio. Isso, aquilo, porque a graça de Deus em mim não foi em vano. Aleluya.
Há muitos cristianos, muitíssimos, pero los que aguentam hasta el final são aqueles que andam em fé e amor e estão banhados por uma graça. Amén. Aleluya. La gracia que te mantém vivo em momentos de aflição. Amén. Así es. E o que é que você tem que fazer para que a graça de Deus te acompanhe? Amar, você sabe que tem que amar a Deus. Fé, você sabe que a fé agrada a Deus. Ok, mas como você vai alcançar a graça? A graça é uma habilidade que Deus nos dá. A graça te hace irresistível. A graça manifestada em la antiga aliança. Pastor, me explica um pouquinho melhor assim de la graça. La graça é assim, irmão. Não sei se você já ha vivido isso ou se você já participaste de algo, presenciaste isso. A pessoa, ela te mira a ti e há um feeling, aí a pessoa, me cai bem essa pessoa. A graça te hace ser escorrido. A Bíblia diz que Deus hallou graça em Noé. Pensa, irmão, Deus ia matar todo mundo ahogado, com um dilúvio. Ele mirou em Noé e disse, não, esse eu não vou matar. Havia muitas vírgenes em las escrituras. A Bíblia diz assim, ó, e Deus hallou graça em Maria. Quantos estão entendendo isso? Amén. Pensa, irmão. Deus hallou graça em Maria, viu? Graça em ela. Pastor, que eu tenho que fazer para ter graça? A graça te vai promover. A graça te vai pôr em lugares extraordinários. A graça te vai abrir caminho. A graça te vai dar conexões. A graça te vai dar contratos, clientes. A graça vai fazer com que Cristo seja glorificado através de sua vida e todo o que leva seu nome. É graça. Aqui há muitas pessoas que já escutaram outras pessoas dizer assim, ah, não, isso é graça de Deus. Já escutaram essa frase? Amén. Ah, hermano, como você lograste, não sei isso? Ah, isso é por la graça de Deus. Quantos escutaram isso? Porque a graça de Deus é real, pero há uma maneira de que ela seja potencializada. Ponga aí Efésios capítulo 1. Não, é o último de Efésios. O último capítulo de Efésios, versículo 23. 23? 6, 23. Ponga atenção aqui. O que Pablo está dizendo? Paz seja a los hermanos e amor com fé. Paz seja a los hermanos e amor com fé de Deus Padre de nosso Señor Jesucristo. Ok. Siga. Seguinte. Ponga atenção aí. La gracia, Pablo está dizendo assim, ó, la gracia de Cristo seja com todos los que amam a nosso Señor Jesucristo. Con amor inalterable. com um amor. Inalterable. Aleluya. Así es. Você ama Jesus? Sim, isso sim, certo. La graça é contigo. Por isso você é salvo. La graça já foi manifestada porque você já é salvo. Agora, la graça de Deus sigue contigo ou só se manifestou para ti? Porque o hecho que ela manifestou e você é salvo não significa que ela siga estando contigo. Quando a graça siga estando com nós outros, quando nosso amor para com Jesus, a Bíblia é clara, é um amor inalterável. Amén. Você disse que ama Jesus Cristo. Quando te toca uma enfermidade, esta enfermidade te hace juzgar a Cristo porque Ele não te sana. Porque se esta enfermidade te hace juzgar a seu Senhor porque não te sana, significa que seu amor foi alterado por la enfermidade. A enfermidade alterou seu amor para com Cristo. Se você disse que ama a Jesus e aquele mês perdeu o trabalho, perdeu o contrato, não tem para o gasto, não tem para o alquiler, não tem para os compromissos, e aquele mês você negocia sua fé, negocia princípios e termina blasfemando contra tu Deus, aquela crise econômica, ela alterou seu amor para com Jesus. Então, a graça se manifestou na salvação, eres salvo, mas a graça não te acompanha. Temos que aprender que a graça de Deus nos acompanha. Amén. A los que amam al Senhor,
Ahora, con amor inalterable. Aleluya. Usted no puede alterar el amor que usted siente por Jesús. Hoy usted ama a Dios porque hay dinero en la cuenta. El día que no hay, usted está triste. Usted ama a Dios porque hay respuesta. Ay, Dios te está bendeciendo. El día que usted sienta que no está siendo tan bendecido, tu amor ya mengua. Tu amor está siendo alterado por circunstancia. La gracia no puede seguir contigo. Por eso usted tiene que decidir amar a Cristo. Amén. Amar al Señor es una decisión, querido. Amén. Aleluya. Hermano, necesitamos aprender eso. Póngase de pé, por favor. Deus nos está dando uma palavra. Porque muitas coisas não passam em nossa